diferentes. São realidades Eu nunca na vida deixava as coisas em cima da moto, ia fazer uma caminhada até uma cascata, fazia lá umas fotografias e depois vinha e tinha lá tudo pronto para ir embora, e depois ainda estacionava alguém ao lado, ainda ficávamos a falar um bocadinho. Okay. Pronto, são experiências completamente diferentes. Exatamente. Mas lá está, não estou a dizer que são boas e cá não são boas, mas são diferentes. São diferentes, exatamente. Sim, mas essa terá sido se calhar aquela viagem que de facto marcou primeiro, porque foram 2 semanas fora. Olha, muito obrigado por teres aceito aqui o nosso convite, visa que tem aqui o nosso podcast. Tu que és talvez aqui o primeiro convidado que foge assim um pouco mais à dinâmica de que a gente costuma trazer aqui competições, ou sempre a malta aqui ligada à competição, ou mecânicos, ou jornalistas, e que tu não tens nada a ver com competição. Não. Mas tens a ver com que é aquilo que nos une a todos, que é as 2 rodas, não é? E no teu caso és aí agora falta uma palavra, andas aí a viajar por todo lado, um viajante, como o teu perfil diz, o diário de um viajante, não é assim? E foi assim que eu digo já como é que cheguei a ti, porque já te sigo há algum tempo, talvez há uns 2, 3 anos até, no meu perfil das motas. E sempre gostei muito do teu perfil, porque tu, como a gente estava a falar um pouquinho aqui em off, tu além das paisagens magníficas dos países que tu mostras, trazes sempre aqui um pouco mais de história atrás, acompanhar o porquê, a capital, até que moeda é que se utiliza, as culturas, as comidas. Eu aprendo muito com o teu... com os teus diários, digamos assim, é mesmo um diário. Portanto, e foi isso que me chamou a atenção, porque é uma coisa diferente. Portanto, deixo aqui os parabéns aqui pelo teu conteúdo. Mas pronto, vamos aqui ao que interessa. Fazem uma apresentação, Nuno Madeira. De onde é que vens? Como é que começou? Primeiro, obrigado obviamente pelo convite. Principalmente também porque é uma coisa completamente fora, ou que foge um bocadinho, ou muito. Exato. É o primeiro podcast? É o primeiro espetáculo. Que foge àquilo que tem vindo a ser este podcast, mas pronto, é tal questão das 2 rodas, de facto, isso é aquilo que liga. Eu sou uma pessoa que não gosta de estar muito tempo parado, e gosto de experimentar coisas novas. Acho que no início, quando uma pessoa é jovem, se calhar, e é principalmente diferente do que temos agora, que existe muita coisa, pronto, se calhar tive um bocadinho parado mais, mas depois fui descobrindo as coisas e de facto fui gostando. Tanto que eu comecei a engenharia, a estudar engenharia, vi que não era aquilo que eu queria fazer. Mais tarde estava a fazer programação multimédia, depois passei para design. Entretanto comecei com fotografia, que eu detestava fotografia, mas comecei a gostar de fotografia, também me envolvi muito nessa parte visual, e agora estou numa agência de marketing digital, onde faço desenvolvimento web e marketing digital, estratégia, mas é isso, eu não gosto muito de estar parado, tento aproveitar cada vez mais os dias, o que temos no presente, exato. Porque amanhã não sabemos o que vamos ter. Por isso acho que é isso. Também gosto de ter obviamente os tempos para mim, mas essencialmente isso, se puder experimentar, às vezes passar aquelas barreiras que uma pessoa às vezes tem receio, mas é aproveitar o momento, principalmente o presente. É isso que eu tento fazer no dia a dia. Muito bem. Olha, então, como é que começou a paixão aí pelas viagens das motas, e como é que começaste nas 2 rodas, digamos assim, começando por aí? Já está, vai ser uma coisa diferente, obviamente, se calhar muito daqui das pessoas que também cá vêm, que começam muito cedo. Eu comecei com as 2 rodas muito cedo, mas bicicleta, não motas.
Eu desde que me lembro sempre tive bicicleta, sempre gostei de andar de bicicleta. As motas vieram mais tarde, entretanto o meu irmão teve 2 motas, uma Hornet, de qual eu também gostava muito, e uma Transalp, mas mesmo na altura não me atria, mas não me fazia curiosidade. Exato. Então, porque eu gostava era mesmo de bicicletas. Ok. Mais tarde as motas vieram com um mix de necessidade e de ser mais prático, principalmente para andar em Lisboa. Tive uma oportunidade de um amigo meu que estava na altura fora e tinha cá uma moto basicamente parada sem andar. Ok. E pronto, foi uma questão de... Isto é uma opção de mobilidade. Sim, vou experimentar e vamos ver no que é que vai dar. Ok. E começou muito por aí pela questão prática da coisa e também de poupar, porque na altura trabalhava fora de Lisboa, ainda fazia alguns quilómetros, não era a questão do trânsito, era mesmo a nível de quilómetros. Pois. E depois de começar nessa parte mais de prática de poupança de combustível e de ser mais eficiente nas deslocações, os passeios ao fim de semana depois começaram a chamar para o outro lado e acho que foi aí que a coisa despertou. Foi esses pequenos passeios ao fim de semana, ir até ao Cabo da Roca, vir até Sesimbra, pronto, foi aí que despertou de facto. Espera aí que há aqui qualquer coisa que isto não é só o dia-a-dia na semana. Exato. Ir para o trabalho e chegar do trabalho é depois também o gozo que isto dá no passeio propriamente dito. Mas, ou seja, foi muito mais tarde, diria que foi, eu tirei a carta já foi em 2010, por isso não foi muito tarde. Não foi muito... Idade adulta já. Sim, já foi idade adulta, lá está. Até aí era sempre bicicletas, a partir daí nunca mais tive bicicletas. E lembro de uma vez um amigo meu ter-me dito que isto, depois de ter moto, nunca mais vamos andar de bicicleta. E de facto, nunca mais andei de bicicleta, a não ser uma outra vez esporadicamente. Mas dizer, primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Sim, exato. Mas às vezes penso, vou novamente comprar uma bicicleta, tinha que ser elétrica neste Exato. Mas depois começo a pensar, mas aquilo que eu ia fazer com a bicicleta, muitas vezes se calhar é aquilo que eu faço com a moto e não vale a pena. A moto tenho ficado de facto pela moto. Muito bem, sim senhora. Então, e depois como é que iniciaste depois mais a fundo aí essas viagens maiorzinhas aí? Como é que isso surgiu? Comecei principalmente em Portugal. Fiz Portugal de norte a sul várias vezes. Mas espera aí, antes de começares, quantos países já visitaste? No total, neste momento acho que a conta vai em 44. Fantástico. De moto, não sei, mas provavelmente metade ou mais de metade disso, okay. Sim. Principalmente dos últimos anos. Mas isso depois, se calhar, mais para a frente vou explicar isso, mas basicamente é isso. Moto 20 e tal, coisa à volta disso? Deve estar nos 20, contando os pedaços todos, sim. Europa ou fora da Europa também? Basicamente é quase todos os países daqui da Europa, ou pelo menos mais próximos, acho que já passei por lá. Okay. Faltam-me alguns, obviamente, que já visitei, não de moto, mas que espero que no futuro próximo possa ser isso, mas da Europa já revisitei muitos também. Ou seja, não é só visitar a primeira vez, houve muitos que já passei mais do que uma vez, mas ou seja, por exemplo, quando visitas um país que não vais de moto, calculo que vais de avião, né? Sim. Tu quando chegas lá, o que é que pensas? Isto se calhar de moto aqui é que era porra. Principalmente nos últimos anos, tenho sentido essa falta. Eu nas primeiras viagens que fui fazendo, alugava carro, porque era mais prática, e normalmente a não ser que seja uma cidade que eu vá visitar, gosto de me deslocar e evito os transportes públicos, ou na maior parte dos casos, para não ter essa dependência de horários. Claro. E então sempre possível era através de carro, mas de facto nos últimos anos, principalmente quando vou para fora, este ano no verão estive no Sri Lanka e tinha dado um jeitão enorme ter lá uma moto. Porque aquilo é fantástico, andar por lá devia ser fantástico, de moto. Acho que em qualquer lado, mas pronto, certo. É completamente diferente. Sim. A experiência, porque já tive as duas partes e acho que teria sido uma grande mais-valia explorar o país de moto. Sim, por Sri Lanka, com aquelas montanhas e tudo, e conseguias sempre embrenhar-te um pouco mais para fundo. Exato,
Muito bem. Mas há bocado interrompido, como é que começou as Pronto, viagens? comecei a viajar mais aqui em Portugal, lá está, também pela experiência ou a falta dela que tinha, mas era uma coisa que eu também já fazia muito de carro, mas comecei a fazer mais de moto, lá está, por uma questão também mais prático e não só pelo gozo, de facto dá, isso acho que é uma coisa que quem conduz sabe e percebe isso, e muitas vezes é difícil de explicar, que é a sensação que é uma pessoa deslocar-se de moto com tudo que é bom ou mau, Exato. ou menos bom, mas começou a ser uma sensação completamente diferente do que fazer de carro. Começou a ser mais fácil a percebermos do que está ao nosso redor, é uma sensação completamente diferente. Então, em Portugal, basicamente foi isso, foi de norte a sul, do Algarve ao Minho, no centro, ali a Serra da Estrela, Lausanne, que são estradas de montanha, que se calhar é aquelas que mais gozo dão, se bem que o Alentejo também, que as planícies também dão muito gozo. Sim. E também, se calhar há pessoas que ainda pensam que o interior do país não tem estradas muito boas, mas tem estradas muito boas, não só a nível de piso, mas também de questão cénica, de paisagem, tem zonas muito bonitas. Eu já conhecia Portugal antes, mas comecei a conhecer Portugal de outra maneira. Lá está, uma questão mais prática, mais sentida, digamos assim, de tudo. E depois, aos poucos, fui então ali até ao nosso país vizinho, a Espanha, fazer umas viagens já maiores. Foi a Espanha que eu fiz a minha primeira viagem sozinho também. Já foi logo nos primeiros anos que o fiz. E depois a partir daí acho que começou lá está, eu sempre desde que que eu comecei a viajar, na altura mais obviamente para fora, ia de avião, depois lá está de carro ou andar a pé, mas normalmente agora as viagens são a pensar já de moto, para onde é que eu vou, que países é que eu quero visitar, tento obviamente de algumas limitações que existem, mas já tenho esse pensamento, mesmo que seja só um fim de semana, 3 dias, por exemplo, ir à Espanha é completamente diferente. Tem que ser 2 rodas. Não vou deixar, ou pelo menos não tenciono deixar de usar o carro, mas lá está, o carro agora é secundário, porque também gosto obviamente de andar de carro, mas a moto em termos para viagens claro. É uma coisa completamente diferente, uma sensação. É o veículo eleito. Sim. Muito bem, sim senhor. Então, e essas primeiras viagens ainda foi sempre com a mesma moto, com a tua primeira moto? Eu neste momento ainda só vou na minha terceira moto. Okay. Pronto, a primeira que eu tive, lá está, era usada desse tal amigo meu, só que também esse problema dela ter estado parada há algum tempo, depois também começou a dar os seus problemas. Okay, claro. Foi aí que eu depois comecei aí não me aventurei muito, mas também tive a moto durante 1 ou 2 anos no máximo. Depois, quando passei para a outra, que foi uma NC 7,5, aí então andar em Lisboa e Portugal era a moto ideal em termos de... Depois eu comecei a seguir no teu perfil com essa NC, uma branca, não é? Não, era vermelha. Vermelha, sim. Para mim, motas têm que ser vermelhas. Mas, pronto, era uma moto que na altura, quando saiu, fiquei logo maluco com ela. Ainda na altura, a primeira que saiu era uma 700, fui experimentar, não gostei muito do motor. Depois disseram-me para esperar mais uns meses que queria sair uma nova versão. E assim que saiu a 7,5 e a experimentei logo no dia, fiquei... É uma moto que faz... Compra tudo. Sim, é mais uma económica, moto... Sim, económicas... Fiável. Sim, é se calhar uma moto mais de cidade, obviamente, até pelos consumos, claro. Mas... Viajei por Portugal e fui à Espanha com a moto e não tive qualquer problema, nem desconforto com a moto. Por isso foi a primeira assim que de facto me ajudou a andar um bocadinho mais. Agora, pronto, como também a nível de distâncias já estava a sonhar um bocadinho mais alto, passei então por uma Africa Twin, que também foi uma daquelas que quando saiu fiquei logo vidrado com ela e cheguei a experimentar várias versões, mas só agora mais recentemente então é que a comprei. De facto tem sido uma companheira espetacular. É 1000 ou 1100 já? É 1100. Tem sido uma bela companheira, felizmente, sem grandes problemas. Também é vermelha. Esta tinha que ser. Foi na altura que havia aqueles problemas que não havia carros, não havia peças, não havia nada.
Esta era a única que havia na altura, desta cor. Só havia uma em Lisboa e uma em Évora. E eu fui inclusive a Évora para ver a moto e pronto, e depois acabei, porque era esta, senão também não era. Muito bem. Ou seja, então com esta agora já sim, agora sim, é outro conforto para viagens mais longas. Os horizontes. Sim. Com a NC agora já seria curto. Ok. Com esta, obviamente, uma questão de conforto, sem dúvida que é uma moto, se calhar não é a moto ideal para fazer viagens longas, se calhar, porque é pelo estilo de moto que é, mas já me deu jeito em alguns dos países, porque estive em estradas que se eu soubesse, se calhar não tinha ido. Ok. Mas pronto, adorei a moto, gosto do andamento da moto, é confortável, é alta, eu não sou muito alto, mas pronto, é aquelas coisas que uma pessoa tem que dar a volta e ou quer ou não quer. Muito bem, sim senhor. Olha, e o que é que te motivou a iniciares aí esse teu projeto do Diário do Viajante? O que é que... Já contaste que gostas de fotografia e tal, começaste a gostar, não é? Sim, exatamente, é um mix da fotografia, que foi se calhar a principal razão. Eu até 2004 fotografia não me dizia nada, e depois numa viagem que eu fiz à Escócia com mais alguns amigos, mudei completamente o chip e vim de lá, não sei se foi pela Escócia, se foi pelos meus amigos, porque também aquele meu amigo que também de volta e meia também dou algumas voltas de moto, estava a tirar também um curso de fotografia, acho que foi um mix de tudo e vim de lá apaixonado por fotografia e já queria... É um país belíssimo para tirar fotografia. Sim, sem dúvida. Aquelas paisagens, aqueles castelos. Exatamente, já lá tive 4 vezes e estou sempre à espera da próxima vez, quem sabe se não é de moto, que é um dos... ainda não conseguiste ir lá de moto? Está na lista, está guardado na lista, mas acho que foi isso, foi primeiro pela fotografia e depois também, não é que eu tenha jeito, porque acho que não tenho jeito para escrever, até porque não estou em letras, nem nada de género, mas depois era juntar as duas coisas, fotografia e as experiências que eu ia tendo nos locais que visitava. Sim, gostas de fazer assim uma pequena crónica. Sim, e pronto, e foi também a questão de gostar das novas tecnologias e de digital, então olha, porque não um blog onde eu essencialmente mostro, ou gosto de mostrar as fotografias, mas também partilho a minha experiência com algumas dicas daquilo que eu vivi na altura, porque é que eu fiz aquilo. Infelizmente não tenho escrito tanto ou tão frequente como eu gostava, porque às vezes também é tanta coisa ou tantos sítios que eu depois não consigo ter tempo ou cabeça para escrever tudo aquilo que eu gostava, obviamente. Mas é isso, essencialmente é partilhar, ou tento partilhar fotografias e a minha experiência a ajudar, porque sei dois dos meus artigos mais visualizados são 2 viagens de moto, de algumas primeiras que eu fiz. Uma foi aos Picos da Europa, é uma das mais visualizadas, e uma também que fiz nessa altura também sozinho, em que fiz uma descida de Lisboa até Sagres, sempre pela costa, sozinho também, durante um dia. E fui parando, a alguns sítios ainda não conhecia, pronto, é aquela coisa. E pronto, são 2 das publicações e nessa altura, tanto nos Picos da Europa como essa da Costa Vicentina, explica aquilo que eu ia fazendo, o que é que eu ia vendo, o porquê é que eu escolhi aquela rota, pronto, e acho que também para alguns comentários que depois vou tendo, e opiniões também, algumas opiniões, acho que vão ajudando algumas coisas, pelo menos é esse o meu objetivo, não é ter... Nunca foi, mesmo no Instagram, não é a questão de ter partilhas ou ter likes. Pronto, eu conto a minha história, se interessar alguém ou se ajudar alguém, ainda melhor. Se não, pronto, é uma coisa que também para mim, e é isso que eu conto muitas vezes do Instagram, para mim é um álbum de recordações. Não é para querer mostrar ou fazer que já tive em X, Y, Z, mas é partilhar aquilo que eu vi. Exatamente. Sei que muitas vezes não consigo partilhar a sensação que eu tive na altura em que fiz a viagem ou aquele momento de fotografia, mas é isso que eu tento partilhar para depois também recordar mais tarde. Sim. Pois, exatamente. É um pouco por aí também que eu comecei a interessar pelo teu trabalho, porque é diferenciado, realmente, aquelas pequenas crónicas que tu fazes, dás ali sempre a tua opinião, e como é que eu fiz, como é que não fiz, fui por aqui, e foi isso que eu gostei muito, porque é diferente.
como é que eu te explicar? Não é assim uma coisa muito mecânica, não é? Sim. É diferente. Por isso é que foi, talvez também por isso é que tenhas tido esse sucesso e o pessoal tenha gostado, porque achou diferente. Sim. E pronto, e ainda bem. E parabéns mais uma vez, é uma coisa diferente. Muito bem. Lembras-te da tua primeira grande viagem? O que é que tu sentiste? Pronto, aquela primeira grande viagem que não é. Acho que há dois momentos que eu posso considerar duas grandes viagens, que foi a primeira que já tivemos a falar um bocadinho, que foi aos Picos da Europa. Nessa altura fui acompanhado, marcou-me de alguma maneira, não consigo explicar muito bem como, mas foi uma viagem que de facto me marcou, e a questão da viagem em si, os Picos da Europa são lindíssimos. Exato. Tem estradas espetaculares, acho que é aquela viagem típica que normalmente uma pessoa tem que fazer pelo menos uma vez na vida. Exato. Eu este ano, no início do ano, em março, voltei lá, e é fantástico. Essa foi, até porque também tinha a moto, a NC, há pouco tempo, por isso foi também uma experiência boa nesse sentido. E depois a outra que me marcou foi em 2022, 23, em que fiz de facto a primeira grande viagem para mim pela Europa, sozinho, em que fui até à Eslovénia, e que tive posso dizer que até tive até ao dia anterior naquela de se vou, se não vou, porque há muita coisa envolvida, principalmente o ir sozinho, porque senão, se vais acompanhado, dificilmente se calhar há essas dúvidas, porque tens sempre outra pessoa. Exatamente. Mas nessa altura foram 2 semanas em que estive completamente fora e sozinho e de moto, em países que não conhecia ninguém, e pronto, não sabia o que é que ia acontecer. Claro. Foi a questão de atravessar de ferro para a Itália, depois subir a Toscana, fui depois à Eslovénia, e foi uma coisa também que foi decidir na altura. Ou seja, normalmente nas últimas viagens que eu tenho feito, eu tenho um plano, ou seja, mas não é rígido, não é restrito. Okay. Eu tenho ideia do que é que eu quero fazer, por onde é que eu quero passar, mas é só dia a dia que eu depois vou marcando as coisas, decidindo, porque depois às vezes, e principalmente no verão, e principalmente mais agora que as condições climáticas e com estas alterações, há aquelas trovoadas de verão que muitas vezes estragam as férias, então dia a dia é que eu vou vendo, e vou marcando os alojamentos, e foi só quando eu estava em São Marino que decidi ou ir aos Dolomitas ou ir à Eslovénia, e fui à Eslovénia e adorei, quero lá voltar. É um país fantástico, estradas fantásticas, paisagens fantásticas, muito calmo. Uma curiosidade, isto tem muito a ver também com as próprias pessoas e com as próprias mentalidades, mas eu comecei a notar isso nos primeiros dias, que eu chegava a um local, deixava a moto, podia deixar o blusão, deixava o capacete, ia fazer a minha caminhada e vinha e estava lá tudo na mesma. São coisas completamente diferentes. E é estas coisas que depois também são gratificantes, perceber e experienciar essas coisas diferentes daquilo que nós temos. Claro. Não estou a dizer que é mau ou bom, ou que cá não é bom e lá é bom, mas são coisas diferentes. São realidades diferentes. Eu nunca na vida deixava as coisas em cima da moto, ia fazer uma caminhada até uma cascata, fazia lá umas fotografias e depois vinha e tinha lá tudo pronto para ir embora, e depois ainda estacionava alguém ao lado, ainda ficávamos a falar um bocadinho. Pronto, são experiências completamente diferentes. Exatamente. Mas lá está, não estou a dizer que são boas e cá não são boas, mas são diferentes. São diferentes, exatamente. Sim, mas essa terá sido se calhar aquela viagem que de facto marcou primeiro, porque foram 2 semanas fora, embora países aqui mais centrais da Europa, mas... E acabou por ser logo a tua primeira grande viagem, digamos assim, mais a sério, sozinho? Sim, sozinho, acho que foi esta. Lá está, fui até Barcelona, de Barcelona apanhei o ferry até Civitavecchia, depois subi a Toscana, que era uma coisa, eu já conhecia o norte praticamente todo de Itália, mas não conhecia a Toscana, por isso subi a Toscana, que também apanhei temperaturas muito quentes, mas isso acontece hoje em dia. Depois fui a São Marino e foi então que decidi ir à Eslovénia. Depois fui à Eslovénia. Nessa altura saltei um bocadinho os Dolomitas, só mais tarde é que lá voltei, e depois fiz o sul de França também. Também algumas zonas que eu de facto não conhecia,
também espetaculares. Pronto, e depois passei Ok. por Andorra e voltei a Lisboa. Ok. Foram 2 semanas sempre na estrada. Obviamente, lá está, não é só fazer quilómetros, é ir também conhecendo os Sim, sítios. sim. Que aquela questão mais prática de chegas lá, estacionas a moto e pronto. E Sim, pois é. não Isso há é, esse problema. isso é outra coisa que eu gosto no teu perfil, é que tu gostas, não é daqueles de, eu vou dali, mas vamos para quilómetros. Não, Sim. tu gostas de parar, gostas de Sim, brincar um bocadinho com o drone, dás ali uma paisagem. Sim. Isso é que é. Gostas de conhecer, pronto, parar, Sim. conhecer, sim, gosto. cultura. É o mix, Exato. Lá está. Gostas de falar com os nativos também, talvez, conhecer ou não, mais ou menos. Se calhar já não tanto, quer dizer, não gosto, mas pronto. Há países que é difícil a língua, né? Sim, há países muito complicados e depois há pessoas obviamente mais amigáveis Claro, que outras. Eu também não. Pronto, mas isso é uma questão mesmo minha. Não, só às vezes, se calhar, um bocadinho mais reservado nessas Sim. coisas, mas obviamente falo com quem falar ou se necessitar. Lá está, às vezes é mais fácil falar com outras pessoas que também estão com motas. Claro, Eu lembro-me na Eslovénia. A guerra da Rússia e da Ucrânia tinha começado há pouco tempo e estive na conversa com um casal de ucranianos na altura que tinha saído da Ucrânia, pronto, e estava a fazer, digamos, o inverso que eu estava a fazer, estava a descer ok. da Eslovénia depois para a Itália, enquanto que eu tinha subido de Itália para a Eslovénia e estivemos a falar um bocadinho, pronto, é sempre, Ok. acho que a questão da moto depois também tem sempre essa Claro, proximidade, essa ligação, também exato. mais tarde também na Eslovénia também estive na conversa com um alemão também, que também estava a atravessar a Eslovénia, lá está, nessas coisas se calhar sou um bocadinho mais reservado, mas não tenho problema nenhum, Ok, obviamente, ok. e gosto também de trocar experiências Claro, e trocar algumas coisas sobre a viagem, mas sim, falar com as pessoas acho que é bom dentro também do que é possível compreender, sim, claro, que às exato, vezes exatamente. nem sempre é possível e Dentro depois... aí das limitações. Sim, exato. Então, qual foi assim mais a situação mais desafiante que tiveste em viagem? Que te lembres? Desafiante. Assim, há várias. Há A várias. língua deve ser uma delas, né? Sim. Depois há a questão de desafiante com moto e de desafiante sem moto. Exato. E, pronto, nestas últimas viagens, pronto, há uma coisa que também me fez mudar um bocadinho o chip e na altura se calhar não me fiz... Na altura comentei, mas se calhar não foi tão sentido como aquilo que eu senti na altura, que foi também na Eslovénia. E percebi o quão dependente nós somos de certas coisas. Eu estava na parte montanhosa da Eslovénia, mesmo no topo, numa casa, num alojamento de montanha, e de manhã estava a preparar as coisas para começar a voltar à viagem e lembrei-me de puxar a mochila e o telemóvel caiu e não ligou mais. Ui. E aquilo foi logo a primeira coisa, foi estar sozinho, quer dizer, estava numa cabana, num alojamento, mas eu sozinho, o telemóvel apagou-se, não tinha mapas em papel, não tinha nada, não tinha como telefonar a ninguém porque não sabia os números. Exato. Se quisesse telefonar, ou seja, senti-me completamente dependente de um telemóvel com o qual já não conseguia fazer pagamentos, Claro. não fazia marcações de alojamentos, tinha lá tudo basicamente, que é hoje em dia, infelizmente, Exato. temos essa dependência e foi aí que eu percebi que de facto, e agora o que é que eu vou fazer? Na altura a pessoa lá do alojamento indicou-me, aquilo ainda por cima era um sábado, muitas lojas estavam fechadas. Pois. Lá me indicou uma cidadezita onde poderia ter lojas de telemóveis para tentar ir arranjar o telemóvel e foi basicamente às cegas porque não tinha nada, não tinha, a moto tem o Android Auto, mas sem telemóvel não funciona. Pois, exato. Por isso foi um bocadinho às cegas até chegar à loja e comprar o telemóvel e depois voltar a respirar, porque já tinha como ter mapas, instalar o MBWay e todas as aplicações para me ajudar a continuar a viagem. Exato. Ou seja, a partir daí, e sempre que viajo sozinho, tenho um telemóvel suplente. Ok. Nunca mais. Mais uma lição. Foi uma grande lição, porque uma questão é, se são duas pessoas, parte um telemóvel, mas normalmente a outra pessoa a ter telemóvel. No meu caso eu estava sozinho,
e não tive outra hipótese, tive que comprar um telemóvel porque senti-me completamente sem nada. Sem nada, mesmo? Ficaste mesmo desamparado? Sim, e então até ter um telemóvel novo fica mesmo completamente, é quase como estar às cegas. E pronto, isso foi de facto um susto, e lá está, estar no meio da zona montanhosa da Eslovénia e ficar sem telemóvel. Pronto, isso foi de facto uma coisa que me marcou, e a partir daí comecei a andar com 2 telemóveis. Já me aconteceu mais tarde, mas nessa altura não estava de moto. Mas também o telemóvel deixou de funcionar e foi logo no ano a seguir. Mas felizmente na altura já tinha o telemóvel, porque senão tinha ficado na mesma. Ok. Agora, em termos de moto propriamente dito, é assim, felizmente nunca me deixou mal, tem corrido sempre tudo bem. Há algumas situações, algumas caricatas que é... Lá está, felizmente nunca tive nenhuma queda com a moto, mas já deixei cair várias vezes. Pronto, é uma moto que vai com carga, vai muito próximo dos 300 ou passa aos 300. Eu tenho 1,70 m, pronto, não é fácil. E então todas as viagens ela cai para um dos lados, de certeza absoluta. Pronto, eu lembro uma vez na Macedónia do Norte, que essa foi se calhar uma das mais caricatas, foi estar a estacionar, começar a estacionar a moto, porque é sempre nessas alturas, claro, a manobrar a moto em baixa velocidade por causa do peso. Subi o passeio, mas só subi com a roda da frente, a roda de trás ficou na estrada, eu com os pés não cheguei ao chão. Exato. E caí ali com 500 mil pessoas a olharem, mas pronto, felizmente as pessoas também ajudam, e o carro estava lá atrás, as pessoas saem logo do carro para ajudar, claro, porque eu não consegui levantar a moto sozinho, nem pouco mais ou menos. Completamente carregado. Mas pronto, felizmente a nível de moto, por pior que possa ser, são assim essas quedas. Pronto, menos mal. Pronto, e alguns pisos que lá está, na Albânia, fui lá para algumas zonas que, se eu soubesse mesmo que ia ser assim, não tinha ido, porque é um risco, lá está, sozinho no meio do monte com estrada que é só pedras e poças, claro, de lamas e coisas do género. É sempre, e carregada, porque a moto está sempre com as malas, com peso extra. Pronto, e sozinho, pronto, é sempre claro, é sempre um risco maior. Sim, acaba sempre por ser isso. Felizmente tem sempre corrido tudo bem, claro, e esperemos que assim continue. Claro. Há assim algum momento assim mais inesquecível que tenha marcado assim nessas viagens, marcado assim mais profundamente? Sim, te lembro, sei lá. Há muitos. Lá está, eu não... Outra coisa e isso é visível no meu Instagram, eu não gosto muito de tirar fotos a mim próprio, e então eu gosto mais dos locais, e quando posso tirar a moto e aos locais. E pronto, eu gosto muito de montanha, gosto de praia, mas montanha para mim é de facto, acho que é o ideal para mim. Pronto, é estar naqueles cenários que infelizmente não temos cá muitos em Portugal. Estar naqueles cenários, poder atravessar aqueles cenários. Não houve assim, quer dizer, há muitos momentos que marcam de maneiras diferentes. Sem dúvida que a Eslovénia foi um deles, não sei também explicar porquê, mas por isso é que eu também queria lá voltar, quero muito lá voltar. Mas foi um país fantástico, vistas fantásticas, estradas fantásticas, as pessoas também fantásticas, mesmo as pessoas que não eram de lá, não eram os locais, mas está com uma mentalidade completamente diferente. E a Eslovénia marcou-me muito por isso, a travessia da Eslovénia, tal como também de algum modo a Albânia, que é um país que começa agora a apostar muito no turismo. Na altura nem era para visitar a Albânia, mas foi também daquelas coisas, está aqui tão perto. Na altura a ideia era visitar Montenegro, Croácia, a Bósnia, mas a Albânia está aqui tão perto, porque não também dar ali um saltinho e ver o que é que se faz na Albânia. E foi um misto de sensações, mas também foi marcante por causa disso, porque foi se calhar aquele primeiro país que eu posso assim dizer que estava fora
não está fora da Europa, mas está fora daquele conceito europeu que nós temos e que nós usamos. Claro. Foi a questão do seguro da moto, foi a questão se eu tiver uma avaria com a moto, o que é que eu vou fazer, Ok. onde é que eu me vou meter para tratar disto. Pronto, há Ou seja, sempre porque aquelas... o nosso seguro lá não é válido, é isso? Não, Exato. não. Ok. Pode haver algumas seguradoras que fazem, mas se houver são muito poucas. Ok. Eu na altura não consegui. Isto há uma razão de ser? Não conseguiste perceber? Na altura, na primeira vez que eu era para fazer, até era só, a Croácia está, mas por exemplo Montenegro, Bósnia, Macedónia não estavam. Ok. Agora na Bósnia e em Montenegro não precisei de nada, mas na Macedónia também tive que fazer um seguro à entrada do Ok. país, porque os nossos não fazem extensão territorial para lá. Na altura dizia-se que era por causa da guerra da Ucrânia e da proximidade, mas hoje em dia continuam a não fazer. Exato. E não acredito que seja por isso, é mesmo, não sei, não. Alguma coisa. Fazem, por exemplo, para Marrocos, também ajuda a explicar, porque há de facto muita procura para ir a Marrocos, Certo. mas para aqueles países não fazem, nem tanto na Albânia, mas lá está, Albânia, Macedónia, mesmo para quando fui também a Istambul, na Turquia também não fazem, ou seja, há Ok. muita limitação, porque depois Poderá ser alguma questão burocrática entre países, poderá ser difícil, não sei. Eles acho se que calhar optam por tem, não... tem muito a ver também com a própria Carta Verde em si, porque a Carta Verde é válida só nos países que têm esse tratado Certo. e nos outros não, ou seja, Pois. não Ok, tem ok. não tem esse protocolo, por assim dizer, Certo. não é válido, então tem que se fazer mesmo um seguro à entrada Ok. para poder circular Ok, ok. nas estradas. Isso foi o entrave inicialmente, porque não sabia muito bem como é que isso funcionava. Ok. Pronto, e depois é aquela coisa, vamos ver, Ok. dizem que faz à entrada, então vamos e depois lá à entrada logo se vê, senão Ok, volto claro, para trás. Exato, exato. Muito bem. E qual foi assim o destino que mais te surpreendeu? Um para o bem e um para o mal, Sim. sim, se conseguires. Para o mal, acho que não houve nenhum. Ok. Pronto, a questão da Albânia, lá está, foi um mix porque é um país que ainda está muito a desenvolver-se nessa questão, desenvolver. mesmo a nível de estradas, eram obras por todo lado, os acessos não são fáceis para quem circula lá. Os Eu lembro-me condutores, que tu puseste umas fotos até com vários buracos, Sim. crateras, não era buracos, era crateras. os condutores também não são, pronto, não é o que também estamos Ok. habituados muitas vezes a fazer. Não quer dizer que tenha sido uma má experiência, Certo, certo. mas se calhar foi assim, dentro destas mais recentes, se calhar foi aquela mais diferente Ok. que tive. Foi o mesmo circular na Albânia, principalmente pelos acessos. Nota-se que é uma coisa que de facto estão a apostar no crescimento, mas ainda vai demorar Tem uma alguns fase anos. muito embrionária. Sim, acho que é boa a ideia, Certo. mas vai demorar ainda algum tempo, Claro, provavelmente. Também foram países que estiveram muito fechado muito tempo. Sim, e- sim. Mas tem de facto apostado agora no turismo. Depois, assim, positivo, lá está, há vários, mas Bom, a Escócia é um deles, não é? sim, a Escócia, sim, infelizmente só viajei lá de carro, que está na lista para ir lá de moto. Já sei que vai ser uma Queres viagem. levar a tua ou queres levar Não, lá? não, para ir de Para ir moto de tem moto que ser caminho, Ok, sim. Muito bem. Já pensei nisso também várias vezes, mas Passas acho o Canal que da Mancha e tal. Mas acho que não, a questão de alugar uma moto que não é a nossa, acho que é diferente. Claro. A sensação, nunca, quer dizer, já fiz isso, principalmente na Ásia, Uhum. mas também não são motas como estas, foram motas para deslocações curtas, mas acho que é diferente. E a pensar é com a minha, Com a tem que tua, ser. claro. Sim. Exatamente. Mas a Escócia deve ser de facto também de moto, porque eu que vou acompanhando, obviamente, de outras pessoas. Sim. É mesmo uma coisa que eu gostava de fazer também, Sim, sim, voltar. É um país que eu e de também moto. quero ir muito. Eu não sou muito de viajar de moto assim para muito longe. Picos da Europa é mesmo uma que eu quero fazer. E Escócia, sim, que é um país que eu quero mesmo conhecer. Ou seja, talvez, mas na minha utilização talvez seja só mesmo de avião. Muito bem, sim senhora. Então, olha, já agora que pegaste aí nessa tua aventura aí na Ásia de moto, como é que foi? A gente já falou um pouquinho em off. Sim, pronto, na Ásia não foi. Foi uma aventura e tanto, não é? Sim, não foi lá está com este tipo
de deslocações como eu faço Certo. aqui com a minha, mas às Mas vezes fica coisas mais citadinas. sim, ou mesmo para ir a locais fora das cidades é relativamente barato e é o mais fácil do que estar e é giro. Pronto, Ok. é mesmo isso, porque nós, quer dizer, andar lá de tuk-tuk em qualquer sítio também podemos andar, mas acho que lá está a questão de andar de moto e de experimentar aquela coisa que muitas vezes nós Aquela vemos realidade, nos vídeos, que é motas e carros por todo lado e uma pessoa não se entende. Eu lembro, por exemplo, foi em Myanmar, andei numa moto que estava toda era da Honda, mas estava toda decorada com o Winnie the Pooh. Também coloquei lá fotografias no Instagram, que aquilo a moto era espetacular. Vou tentar pedir ao nosso produtor para meter. Era muito engraçada. Já aconteceram coisas desde ter ficado sem gasolina a meio da deslocação. Eu depois tenho sempre um GPS tracker que normalmente faço nestas viagens, Claro. também para me ajudar um bocadinho à fotografia, para saber, porque há sítios por onde eu passo, alguns remotos que eu não sei e depois não consigo decorar, e eu com o GPS consigo depois saber onde é que eu estive Certo. naquele dia, àquela hora. Consegues marcar as referências e tal. Exato, e hoje em dia consigo ir a essa linha do GPS e vi exatamente onde é que eu fiquei sem gasolina, Ok. porque andei lá às voltinhas e depois foi um senhor lá de uma casa ao lado que tinha uma garrafa com 1 litro de gasolina que me vendeu e pude seguir viagem, mas pronto, há essas coisas que acontecem, Sim, essas como também peripécias. depois lá no trânsito, também houve uma outra vez, aqui penso que já foi em Mandalay, já mais cidade, em que a moto só tinha máximos, não tinha médios, tinha um capacete que se eu pusesse a viseira não via nada, se eu levantasse a viseira se levava com a terra toda nos olhos, depois a conduzir à noite assim, em que estás na estrada e passam-te motas dos dois lados em sentido contrário e tu não sabes o que é que há de fazer, a não ser, olha, deixa lá ver se isto vai dar certo ou não. Mas pronto, foi de facto uma experiência completamente alucinada, correu tudo bem também. Mas acho que é bom também sentir isso e experimentar isso, Sim. porque lá está, são realidades completamente diferentes, que Exatamente. espero que nunca aconteçam aqui, que não tenhamos essa Tu achaste realidade estranho, aqui. mas para eles é normal. Para eles é normalíssimo, sim. Aquilo é tanto que eles andam por todo lado e não vês ninguém bater em ninguém. Exato. Aqui que é tudo mais civilizado e há sempre acidentes. Exato. Pronto, ou seja, é aquelas coisas que uma pessoa não percebe às vezes. Eu também estive na Índia, na altura não andei de moto lá, mas aquilo também me fazia confusão, a imensidão de tráfego que há e eu questionava, mas como é que não há acidentes? Não vi nenhum acidente. Exato. E em Myanmar foi a mesma coisa e aí andei mesmo de moto pelo meio do trânsito, onde quem se chega à frente normalmente é que tem prioridade. Nos cruzamentos a tática era, se vias passar uma carrinha ou um carro assim maiorzinho, seguir o carro, ou seguir a carrinha, porque como é grande ias mais protegido. Exato. Mas de facto é uma coisa alucinante fazer isso, mas é giro. Pronto, é giro se calhar porque correu também tudo bem. Exato. Se não tivesse corrido tudo bem, se calhar já não estava a dizer que era giro, mas Na altura foi assustador. Foi, principalmente quando depois chegou à noite, lá está, eu só tinha máximos, já não sabia se havia de andar com máximos, mas se eu não andasse com máximos não via nada. Pois, exato. E se andasse com máximos estava a dar os máximos aos outros, que para nós não o fazemos, ou seja, é um mix de coisas e decisões que tens de fazer no momento, também um bocadinho para ti, não é? Porque Claro. também é a tua segurança, mas pronto, foi uma aventura completamente alucinante, essa experiência de andar de moto de facto nesses países da Ásia, que é uma realidade completamente diferente da nossa. Imagina, deve ser uma coisa mesmo alucinante. Mesmo. Muito bem. Olha, como é que é? Sentes que és assim mais um viajante de estrada ou um descobridor de culturas? Eu gosto de pensar que sou um bocadinho dos dois. Lá está, gosto da deslocação, da questão do passeio, propriamente dito, e normalmente, a não ser que seja, muitas vezes nos regressos, eu evito sempre autoestradas, por exemplo. Ok. Eu gosto sempre de fazer estradas nacionais, sempre possível, por isso mesmo, para ver e dar Certo. aquela sensação de passeio e de absorção do que está à nossa volta. Conhecer mesmo os locais, claro. Sim. E depois, em cada um dos locais, obviamente, gosto de conhecer. Lá está, a minha ideia não é só fazer quilómetros, é fazer quilómetros, mas também com um objetivo
que é visitar sítios que eu não fui, culturas diferentes, realidades diferentes da nossa, e por isso acho que é um mix, lá está, é juntar o bom e o agradável, por assim dizer, que é a questão da deslocação, e mesmo até por cá em Portugal, e a questão de voltar aqui, de fazer Portugal de norte a sul já várias vezes, passar pelos mesmos locais várias vezes, mas é sempre diferente. E por isso de moto acho que é essa mais-valia. É aquilo que eu costumo muitas vezes passar, ou tentar passar a diferença, é que num carro nós penso que não absorvemos tanto porque estamos ali fechados numa caixa, digamos assim, não sentimos o vento na cara, a não ser que abrir a janela e meter a cabeça fora da janela. E na moto temos essa sensação de deslocação, e acho que é isso que dá o maior gozo. Acho que a gente na moto vai com os sentidos muito mais apurados. Sim. Né? Até os cheiros, às vezes passamos uma estrada cheira, do carro às vezes não notamos isso. Sim, o cheiro, sei lá, o vento, a visão, vamos muito mais focados, e acho que vamos sempre com os sentidos muito mais alertas, daí a sensação ser totalmente diferente. Acho eu, a minha opinião. Sim, também é isso. E agora pegando nessa questão dos cheiros, eu nesta viagem deste ano, no regresso, que passei pela Áustria, atravessei a Áustria, e senti isso mesmo, foi os cheiros, parecia que estava por cada quase quilómetro que ia fazendo diferente, era um cheiro diferente, de plantas diferentes, de chás diferentes, coisa que no carro, mesmo com o vidro aberto, não sentes isso, nem consegues cheirar isso, e ali é uma liberdade completamente diferente. Eu normalmente gosto de ter a viseira aberta já por causa disso, para sentir o vento. E como estou a deslocar de facto, e ter esses sentidos mais apurados, que no carro não temos. Temos outras mais-valias do facto de ir sentado, podes ir com música e tal, mas sim, bem, hoje em dia também já consegue. Sim, isso também, mas sei que o conforto é diferente, mas acho que a tal sensação absorve tudo o resto, e é esse que dá de facto o grande gosto de fazer estas deslocações de moto, que no carro de certeza absoluta não teria feito estas viagens que fiz. Claro, isso sem dúvida. Muito bem, olha, eu vou-te fazer esta pergunta, eu acho que sei qual é a resposta, mas acho que já sentiste aí alguma vez assim a pressão das redes sociais só para me mostrares assim o lado bonito das coisas? Não. No teu caso não, não é? Não, lá está, isso, nessas coisas não, talvez, não é questão só do ser reservado, mas não faço as coisas com aquele intuito de querer mostrar. Não estou a criticar ninguém, obviamente, nem quero criticar ninguém nesse aspecto, cada um é como é, eu uso as redes sociais para aquilo que eu acho que devo usar, tanto que eu no início de facto não tinha aquela questão de... Quer dizer, ia partilhando fotos das minhas viagens, mas de facto não fazia não dizia o que é que eu estava a fazer, ou pronto, ia só publicando as histórias. E depois, também em conversa com alguns amigos, fui então acrescentando esses comentários, de facto, do que é que eu estava a fazer, o que é que estava a acontecer, pronto, e então de facto fui começando a fazer isso. Também me deu gozo mostrar isso, principalmente àquelas pessoas que já me conhecem melhor, e sabem de facto também aquilo que está a acontecer e como é que está a acontecer, também gostam de acompanhar nestas aventuras, porque também sinto de algum modo que mesmo estando a viajar sozinho, que estou também acompanhado, porque vou sempre tendo comentários, feedbacks a isso, e é giro essa parte, porque não me sinto sozinho, ou tão sozinho, pelo menos, por causa disso mesmo, porque vou mesmo partilhando, porque lá está, não é questão de pressão, porque eu gosto e vejo que as pessoas depois também vão comentando e vou fazendo, nada de querer ter sim, sem nenhum sentido de obrigação, exatamente, necessidade, sim. Mas tu quando vais em viagem é que vais partilhando, ou quando chegas depois é que com calma e vais elaboras e tal? Sim, eu nas viagens vou partilhando normalmente stories, e com esses tais comentários de onde é que eu estou, para onde é que eu vou, isso tudo, e depois quando eu regresso aí gosto mais de uma coisa mais elaborada, sim, mais fotos para ficarem no feed, não tão stories, ou seja, as histórias são de facto aquelas de momento, em que vou partilhando. E depois lá está, é aquela questão do álbum fotográfico, de recordações, então vou escolhendo algumas fotos também com aquilo que eu fui vivendo, e de alguns momentos e mesmo locais que fui passando, e então essas são mais seletivas nesse sentido, mas nas stories, pronto, é mesmo
acaba por ser o dia a dia. No início, lá está, depois também é uma questão de uma pessoa se ir habituando. Eu no início tentava no próprio dia ir fazendo as coisas e partilhando, mas depois acho que não resultava tão bem, e depois comecei a fazer nas últimas vezes, foi chegar ao final do dia, e então publicava tudo desse dia. Acho que também depois o conteúdo fica melhor, porque tenho mais tempo também para escrever e pensar naquilo que não é aquela coisa momentânea de agora estou a andar não sei para onde, estou a arranjar, não são essas coisas. Lá está, é partilhar um bocadinho dos locais, de algumas peripécias que às vezes acontecem. Pronto, acho que lá está, no momento... Sim, acabas por te focar só mesmo na viagem, em si, não tens que estar agora tenho que publicar isto. Não. Vou focas e absorves. Vou absorvo. Afasto-me um bocadinho também, lá está, do telemóvel. Também aquela questão de estar comigo mesmo e estar a aproveitar e a sentir aquilo por onde estou a passar. E depois, obviamente, partilho também com as pessoas aquilo que eu acho que vão querer saber ou que vão gostar de alguma modo. E pronto, depois também a partir daí do feedback vou ajustando. Exatamente. Muito bem. Olha, e futuro? Qual é o destino aí dos teus sonhos, que ainda falta arriscar aí da lista? Existem muitos. Pronto, lá está, existem algumas limitações, pelo menos teóricas. Gostava muito de poder, quer dizer, e é possível, mas enviar a moto para a América do Sul e percorrer a América do Sul. Mas para já ainda não. Mas aqui mais perto, espero que para o próximo ano se vá finalmente a Marrocos, já por 2 ou 3 anos que anda a adiar por razões diversas, e é aqui tão perto. Exato. Mas espero que seja mesmo para o próximo ano, mas também é uma viagem relativamente rápida. Sim. E que também será provavelmente sozinho, não sei. E aqui mais perto também, digamos assim, pronto, a Escócia é um país que já lá estive várias vezes, mas também gostava de voltar de moto, fazer provavelmente ir até ao norte de Espanha, atravessar depois de ferry para a Inglaterra, passar pelo País de Gales, subindo até lá acima e depois percorrer a Escócia. E depois também uma que é um bocadinho os picos da Europa, mas um bocadinho mais longe, que é o North Cap. Pronto, mas aí já é preciso um bocadinho mais de tempo mesmo, porque é longe. Aquilo parece que a Noruega se atravessa muito rapidamente, mas não. E lá está, a minha ideia não é só fazer só quilómetros, se calhar numa semana chegava lá, mas não ia tirar partido da viagem. A ideia obviamente é a Noruega, para mim também há de ser um país muito semelhante à sensação que é a Escócia, mas por questões diferentes. A Escócia tem uma história que a Noruega tem coisas diferentes. Mas pronto, acho que para já seriam essas duas a percorrer a Escócia e o North Cap. Acho que seria a cereja no topo do bolo aqui, pelo menos pela Europa. Lá está, a América do Sul é um desejo, de moto ou não. Eu obviamente gostava que fosse de moto. Tem ali umas zonas, a Argentina, o Peru, a Bolívia, devem ser fantásticas. A Patagónia deve ser lindíssima. Deve, não é? Estou a dizer, deve ser pessoalmente. Sim. Pronto, aí a questão do sozinho, vamos ver, mas era é algo que amedronta, talvez, ir sozinho, ou não é bem por aí. É assim, isso há sempre, lá está, eu destas últimas viagens há sempre, e tem sido aqui na Europa, é quase de um momento para o outro, não, vou e pronto, e depois chego, pego na moto, vou e aí, não, ainda bem que eu vim. Há sempre várias coisas, às vezes nossas ou externas a nós, que colocam sempre essas dúvidas, mas lá está. Se alguma coisa correr mal, tanto pode correr mal lá como pode correr mal cá. Por isso acho que não é por aí. É uma coisa que eu costumo dizer, infelizmente, que para acontecer uma coisa mal, basta sairmos de casa, ou mesmo às vezes até estarmos em casa. Sem dúvida. Por isso lá está, é tentar de facto aproveitar o tempo que temos, e é isso, se surgir essa oportunidade em termos
logísticos e mesmo Claro. temporais, acho que não iria dizer que não. América do Sul já é uma logística bem maior, não é? Sim. Só enviar a Mas- moto para lá e tudo. Pois, eu diria mesmo que o entrave neste momento é a questão do envio da moto. Mesmo para os Estados Unidos eu sei que é uma complicação, e principalmente agora ainda deve ser pior, Pois. mas já antes era uma complicação, pronto, e para a América do Sul também não deve ser mais fácil. Por questões Passares legais. ali agora ali na América Central ainda pior. Sim, Não está isso- fácil. Não, lá está, são realidades completamente diferentes. Ainda se aqui, indo para a Albânia, Macedónias e mesmo Turquias, já às vezes o que é que vai acontecer, então uma Argentina ou num Peru é completamente diferente. Claro, Se claro. estiveres lá com uma matrícula de Portugal, o que é que pode acontecer? Sim, Né? sim, Lá está, sim. era um... Vamos ver, é uma coisa de facto que está Vai sempre... acontecer, claro. Vai acontecer. Muito bem, sim senhor. São viagens realmente. É preciso coragem. E é preciso gostar também, essencialmente. Se pudesses deixar aí um conselho a quem queira começar assim a viajar, assim, viagens grandes, o que é que davas aí? O que é que me podias dizer? Foi aquilo Não um digas bocadinho- não vão. Não, antes pelo contrário, se tiverem aquela coisa de querer, porque tem que haver sempre essa coisa de querer fazer, é experimentar e não adiar, porque já dizia alguém muito conhecido há uns tempos que o problema é que nós pensamos que temos tempo Exato. e às vezes não é assim, e de um dia para o outro, de uma hora para outra, as coisas podem de facto mudar. Quem realmente gosta de o fazer, seja viajar, mesmo que não seja de moto, para o fazer, obviamente dentro daquilo que for possível, Claro. para o fazer. Eu agora, lá está, comecei a fazer de moto e comecei a adorar fazer, lá está, tudo o que ela me dá e também os riscos, obviamente, envolvidos, mas isso em qualquer caso, seja de carro, ou Claro. de moto, ou a pé, ou de bicicleta, é para o fazerem, nem que seja começar aos poucos, se calhar um bocadinho como eu comecei a explorar Portugal, e também conheci Portugal muito assim. Há pessoas que pensam que viajar é só quando se sai de Portugal e depois não conhecem Portugal. Sim. Infelizmente cruzei-me com muitas pessoas, Muitas assim, pessoas que assim. depois só dizem que vão de férias ou vão de viagem, mas têm que ir de avião. Exatamente. E depois perguntas, já estiveste em Viseu, ou em Vila Real, ou em Beja? Não. Pronto, e acho que temos muito Sim, por exatamente. conhecer e por aproveitar cá, não só pela paisagem, mas pelas pessoas. Fazer a Nacional 2, para quem não fez, é uma recomendação mesmo quase prioritária. Eu já a fiz 2 vezes e é aí que se nota, por exemplo, a grande diferença de Portugal, do Norte, Centro e Sul. A grande diferença, e não quer dizer que sejam coisas más, antes pelo contrário. Consegue-se perceber a diferença das pessoas, Sim. As culturas, é mesmo assim. Sim, e lá está, eu fiz a Nacional 2 em 5 dias, 5, 6 dias acho que é o ideal, até para ir parando nos locais, lá está. Na altura... Sim, a malta que fazem 2 ou 3 dias. E Exato. Eu cruzei-me na altura com uma pessoa, ou uma ou várias, que fizeram num dia, mas só por fazer. Lá Pois. está, eu acho que isso para mim não... Isso é só não- parar para abastecer e seguir. Exato, ou seja, quem gosta de fazer, que faça, mas Sim, acho sim, que sim. tira-se mais partido também de parar nos locais e conhecer as pessoas e viver isso tudo. E acho que é isso que é preciso também. Eu acho que aí é mesmo onde está o ganho, onde é que está a valorização da viagem, não é? Não é? Sim, da viagem Só e da por- pessoa, só eu por acho dizer que ganha- faço 800 km. Sim, não, Portanto, eu enfim. este ano que foi se calhar a estirada que eu fiz maior, mas também foi esse o objetivo, porque eu pus como meta ir até Istambul, ou seja, e aí fui direto, foi no início, foram 4 dias em que queria ir até Istambul e depois a viagem começou propriamente em Istambul. Ok. Eu sei que foi uma estirada, mas pronto, já ia mentalizado disso, porque tinha que chegar a Istambul de qualquer das maneiras, já tinha passado na Albânia, para já não ia voltar, pronto, não era perder tempo, mas pronto, era Mas mesmo já só de conhecias, passagem. É diferente, sim. Na Grécia também, então o objetivo era chegar a Istambul e aí de facto fui direto a Istambul, mas depois a partir de Istambul
no regresso, onde passei pela Bulgária, Roménia, por Hungria, depois a Áustria. Ou seja, a viagem começou para cá. Exatamente, ou seja, foi no regresso que depois, e já não apanhei autoestrada nenhuma, fiz tudo o regresso, certo. Praticamente por estágios nacionais, aí conheci os países que não conhecia, lá está, a Bulgária foi uma boa surpresa, principalmente porque não há o turismo massivo que há cá. Andava-se muito bem nas estradas e nas cidades. A Roménia também tem paisagens fantásticas, sim, que não estava a contar. Eu lembro-me, tive a 2-3 metros dos ursos que normalmente aparecem lá no verão, que dão lá um bocadinho à costa nas estradas. Pronto, ou seja, e a viagem começou aí. Mas visitar o Drácula na Transilvânia. Passei por lá, sim. Mas acho, é muito bonita a Transilvânia. Sim, é das zonas mais bonitas de lá da Roménia que passei, sim. Mas acho que é isso, primeiro a pessoa tem que, obviamente, querer fazê-lo, e depois, se não consegue, ou se acha que não consegue fazer uma coisa tão grande, ir às vezes as pessoas estão sempre à espera do momento perfeito. Tem que ter isto. Às vezes mais vale feito do que perfeito, não costuma-se dizer. Infelizmente, acho que foi uma das coisas que eu fui percebendo no início, que fui perdendo algumas oportunidades porque estava sempre à espera de alguma coisa. Claro. E neste momento tento não esperar. Obviamente, também não faço as coisas à maluca, obviamente, sim, claro, são pensadas. Mas se tiver essa possibilidade, lá está, dentro de tudo, faço. Acho que é uma mais-valia para nós, até inclusive pela experiência, que eu nunca se calhar há 10 anos não me imaginava sequer fazer este tipo de viagens, ou o que é que devia ser maluquinho ou qualquer coisa do género, embora eu sabia que já havia pessoas que faziam viagens mais longas, e sim. Eu lembro-me de uma pessoa que foi de Lisboa até ao Nepal numa PCX. Pronto, e passou também por inúmeras situações. Sim, temos aí um caso muito famoso de um português que dá a volta ao mundo, né? O André. Sim, também com uma África Twin amarela. Exatamente, agora está com uma... Exato. Claro que se eu pudesse, se tivesse esse tempo, também o fazia, claro, mas pronto, neste momento não é possível. Ele já tem que viver para aquilo, né? Pronto. São coisas diferentes. Vamos ver se no futuro, quem sabe, mas... Não vou dizer que não gostava de tirar assim uma altura mais prolongada em termos profissionais e fazer uma aventura assim desse desse género. Seria a Rússia, tens alguma curiosidade de ir à Rússia? Neste momento não tanto. Mesmo ali os países Médio Oriente, mais ou menos. Tenho mais curiosidade na Ásia, embora já visitei alguns, mas há ali ainda algumas zonas da Ásia. Por causa do que vivemos atualmente, da realidade das guerras e políticos. Também. Porque em termos culturais... Sim, em termos culturais é uma coisa, sim, uma coisa completamente diferente. Sim. Infelizmente arrependo-me hoje de... Dizem que o Afeganistão é muito bonito. Sim. Dizem. O Cazaquistão, coisas assim. Mas são países muito mais fechados, não é? Sim, mais fechados. Eu ainda hoje me arrependo de não ter ido ao Irão há uns anos com uns amigos, que eles foram e eu... confesso que ainda hoje não percebi muito bem porque é que eu não fui, e arrependo-me de não ter ido, porque aquilo era uma coisa diferente. Às vezes agora não é bem aquilo que a gente vê na televisão. Sim. É diferente. E a própria Índia, que eu já fui há mais de 10 anos, agora já deve estar bem diferente. Agora já está de certeza absoluta que está muito diferente, mas foi uma experiência que me marcou muito, uma realidade completamente diferente. E acho que são essas realidades e mesmo alguns choques que a gente, que a gente tem nesse tipo de viagens, que aprendemos e depois acabamos por ser um bocadinho melhores também por causa disso. É uma viagem que marcou, mas pronto, e neste caso de explorar a Ásia, lá está, um bocadinho se calhar como a fotografia, que no início não me dizia nada, certo. A Ásia também não me dizia nada, e gostava de explorar mais a Ásia ao meu tempo, e neste caso de moto, acho que era isso é o veículo principal. O veículo ideal, ali carro acho que não funciona, era mesmo moto, e gostava de fazer isso, mas quem sabe, um dia ainda não sabemos. Lá está, não é uma coisa que eu esteja à espera, quer dizer, eu quero é fazer a oportunidade de a ter. Por isso, claro. Lá está, não é aquela que é para não me estar a contradizer, de não estar à espera para fazer alguma coisa, não, é
vou criando as oportunidades para as fazer, lá está, não é fazer à maluca, fazer Claro, sim. são coisas completamente diferentes, então uma pessoa Mas não é... também não esperar o momento perfeito. Sim, não, se ficar à espera também não, Sim, acho que não vale a que é pena. aquilo que tu disseste ao princípio, hoje estamos cá, amanhã não sabemos, né? Sim, E sim. Viver o presente e Tentar tirar o partido do presente mesmo. exatamente, também não hipotecar o futuro, né? Exatamente, mas sim, também é com cabeça. Claro. Sim, olha Nuno, vamos fazer aqui um joguinho rápido. Vou-te fazer aqui umas perguntas e tu Ok. respondes isto ou isto, isto Ok. ou isto, e tu respondes. Há aqui algumas que eu já sei a resposta, que já foste dando aqui algumas pistas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só 9 perguntas, ok. É umas coisas só aqui para descontrair, para quebrar o gelo e a gente depois já volta aqui outra vez. Isto também está a correr rapidíssimo, estamos quase aqui na nossa hora. Mas vá, vamos lá. Esta já sei qual é, mas montanha ou praia? Montanha. Carro ou moto? Moto. Hostel ou hotel? Hostel. Viajar sozinho ou acompanhado? Sozinho. Um café em Lisboa ou eu não sei se já foste aqui, Nascer do Sol em Bali? Não fui, mas já tive alguns nascer do sol assim fora e nascer do sol. Ok. Um país onde voltarias 1000 vezes? Escócia. Um destino sobrevalorizado? Fui tantos. Isso, infelizmente há muitos. Ok. Mas. Esse é o primeiro que vem à cabeça. Ui. Não, muito. Não quero estar aqui Ok, a dizer ok. mal nenhum. Tranquilo. Não Sim. quer dizer que seja mau, né? Sim. Mas viagem que te mudou? Pronto, em termos pessoais e não falando de moto, a da Índia. Ok. E de moto foi de facto a Eslovénia. Ok. Essa ficou de meio marcada. Sim, mesmo marcado. Muito bem, ora, já está feito. Pronto. Era só estas perguntinhas aqui rápidas. Muito bem, sim senhora. Então, projetos para o futuro era mais ou menos isso aí, né? Sul, América do Sul, tal. Escócia, Sim, pronto, aqui mais próximo, mais rápido, é sem dúvida fazer Marrocos, que já está pendente há Mas demasiado queres ir tempo. por estrada ou queres mesmo mandar a brincar nas dunas? QB. Ok, QB, porque ok. se for sozinho não me vou estar a aventurar. Ok. Não me quero estar a aventurar. Uma pergunta, agora que eu lembrei de repente, há bocado era para te perguntar, não te quis interromper. Tu normalmente quando fazes o teu planeamento, és tu sozinho ou recorres a sempre àquelas agências ou já tem aqueles Não, pré-percursos? sou sempre eu que vou fazendo. ou Didata, né? seja, sim, obviamente vou lendo, leio muito Pesquisando e e tal. pesquisando Ok. os locais que posso ter interesse, obviamente, de uhum. conhecer, e depois vou fazendo um plano, lá está, que muitas vezes depois é alterado, mas faço um plano geral Ok. do percurso, Uhum. e depois no momento pode ser alterado. Sim, fazes umas linhas gerais para Sim, onde queres exatamente, passar, sim. porque depois disseste que E depois vou... vais porque há- ajustando, não é? Exato, porque há alturas que eu se calhar fico mais tempo do que aquilo que era esperado Claro. num local, depois no outro vejo que se calhar por alguma razão não é assim tão como eu esperava, então avanço. Portanto, ou seja, não estou limitado, prefiro não, a única coisa que eu tenho marcada quando eu começo a viagem é o ferry, basicamente. Ok. Pronto, porque tenho atravessado Pois. sempre de ferry e isso convém garantir Sim, pelo sim, menos. sim. Depois do resto vou arranjando, lá está, dia a dia. Ok. Pronto, e Tens Marrocos. tido sempre, consegues sempre dia a dia, não tens Sim. tido entraves nisso. Não, sim, a única coisa que eu sei que há duas coisas que à partida sei que podem não ser como se eu tivesse feito há mais tempo a reserva, que é o local pode não ser exato daquilo que eu pretendia, Ok. mas também tendo deslocação não é problema. E o preço às vezes pode não ser os preços mais baratos ou mais acessíveis, Ok. mas nunca tive problema, nunca fiquei a dormir na rua. Ok. Antes, pelo contrário, já tive surpresas muito agradáveis porque não conseguia, por alguma razão, o alojamento. Tive, por exemplo, na Croácia e mesmo na Eslovénia. Na Eslovénia foi, se calhar, aquela que mais marcou, que era para ficar numa cidade, que não havia já mesmo alojamento. Depois vi uma vila mais afastada, no meio das montanhas, e até hoje deve ter sido a maior surpresa em termos de alojamento que tive, porque foi a viagem até lá, e depois era uma vila que ficava rodeada de montanhas. Ok. Não foi um pôr do sol, mas foi um
não foi um nascer do sol, mas foi um pôr do sol pôr do sol. espetacular que eu vi lá, e foi uma surpresa que nem conhecia sequer a vila. E pronto, lá está, tem também depois estas coisas agradáveis, Claro. de não estar à espera do que é que vai ser, Claro. e depois é uma coisa completamente diferente e boa. Felizmente tem sido sempre experiências boas. Muito bem. E hoje em dia, com a quantidade de informação que existe na internet, é relativamente fácil para fazer um plano desses, não é? Sim, e lá está, eu sei que existem várias agências especializadas nisso, e já podia ter feito algumas viagens desse estilo. Mas também se calhar nunca sentiste necessidade, não é? Sim, nunca senti necessidade, e aqui eu sei que por mim, em termos monetários, mesmo financeiramente, para ser mais direto, consigo fazer por menos, obviamente, claro. porque também, lá está, não preciso de hotéis, não preciso de hotéis de 3, 4, 5, muito menos de 5 estrelas. Uma caminha, uma comidinha quente, exato, está feito. Sim. E depois há aquela questão que se calhar que é o que mais me faz não ir nesses tours, que é, eu se quiser parar num sítio porque me apetece parar e ficar lá meia hora, fico e fico a absorver aquilo. Claro, faz ao teu ritmo, e não tenho horários, e isso também é um bocadinho a tal questão dos alojamentos. Se eu tivesse uma rota já pré-definida do início ao fim, eu ia estar sempre com aquele stress, tenho que estar naquela hora, naquele sítio, com aquele objetivo na cabeça. Sim, e então lá está, é questão de viajar, de estar a aproveitar o momento e simplesmente parar a moto na berma da estrada e ficar ali 5 minutos a absorver aquilo, fazer umas fotos e depois seguir viagem. Acho que é a principal razão de não ir nesses tours, que não tenho nada contra eles, sim, obviamente, claro, mas são modos diferentes de viajar. Há pessoas que se podem se sentir mais confortáveis em grupo, né? Sim, exatamente. Eu sou como tu, sozinho. Sou um bocado acho sozinho. Que é uma liberdade completamente diferente. Quando ando com amigos e tudo, até nem gosto de andar com muitas motas, 2, 3, 4 motas no máximo, não gosto mais que isso. Sim, isso é outra coisa, é que para viajar também nem todas as pessoas servem. Às vezes, seja de moto ou sem ser de moto, às vezes também é difícil escolher as companhias de viagem. Não tenho pode problemas. ser uma ajuda, mas também pode ser um entrave. Exatamente, é por isso. E tenho a certeza que as pessoas sabem disso, e há muitas que já tiveram alguns. E às vezes não é por mal, é porque somos humanos, é mesmo assim. As pessoas não são. E podem-se continuar a gostar na mesma e serem amigos e isso tudo, mas em termos de viagens podem não ser compatíveis. É tão simples quanto isso. Pode ser compatíveis para estar em tudo o resto. Mas viajar, uma pessoa está 24 horas ali, depois pode haver um stress, e depois há aquelas pessoas mais rápidas, outras mais lentas. Mas isso é como tudo. Todos reagem da mesma maneira. Etc. Exatamente. Muito bem, sim senhor. Pá, a nossa horinha voou. De certeza que tinhas aí muito mais coisas para contar, histórias para contar. Olha, o pessoal, se quiser ir ver o teu trabalho, conhecer o teu trabalho, onde é que pode encontrar? É o Diário do Viajante, né? Sim, neste momento, aquilo que eu vou utilizando mais de facto é o Instagram. Diário Viajante PT. Eu ainda te acompanhava no blog. Sim, o blog estou agora a tentar escrever para depois fazer mais referência a ele, ou seja, estou a tentar atualizar alguns artigos, principalmente das viagens. Estou agora a tentar terminar a viagem da Eslovénia, lá está, já foi há algum tempo, mas só agora é que eu estou a tentar acabar, o que também é bom, porque dá-me aquele gozo de reviver aquilo que já tive. Mas tem o blog. Também estou a tentar dinamizar um bocadinho o YouTube, mas não é o principal. Acho que o Instagram depois acaba por ter ligação com os outros todos. Mas acho que é por aí. Já sabem, Instagram, Diário de um Viajante. Também tem o blog eu sei, mas pronto, mais atualizado, não é? É o Instagram. No YouTube vais pondo o quê? Alguns vídeos esporádicos de viagens? Sim, estou agora a tentar apostar um bocadinho mais. Com os drones também, não é? Sim, mesmo. Pois agora, por exemplo, o último vídeo que eu coloquei foi uma travessia na Suíça, de moto. Pronto, também é um local bastante conhecido, é um passo bastante conhecido. Em que também estou a testar um bocadinho. Na altura tinha aquela câmera Insta360, sim. que dá uma visão completamente diferente, e eu tenho montada no capacete, e pronto, é quase a sensação mesmo da pessoa estar lá. Eu próprio, quando revejo os vídeos, dá aquela coisa, e dá também vontade de voltar a estar lá. Mas acho que é uma imagem completamente diferente, e acho que sim, e acho que é muito interessante, e vou postando assim nesses vídeos, ou nesses pequenos vídeos, e ver, lá está, é uma questão de
de ir colocando para também depois recordar Claro, mais exatamente. tarde e partilhar também a experiência. Exatamente. Pronto, e é isso. Então já sabem, Diário de um Viajante, YouTube, Instagram e no blog também. Que mais agora daqui a pouco tempo já está aí a começar a ser Espero que atualizado. sim, exato, espero que Muito sim. bem, sim senhora. Pronto, e é isso. A nossa hora voou. Espero que tenham gostado aqui da história aqui do nosso Nuno, do nosso viajante, e espero que tenham que vos dê aí vontade também para viajar. Não fiquem à espera aí do momento perfeito. Exato. Não podem ir até a França, vão até a Espanha, não podem ir até a Espanha, ficam por cá que também é muito bonito. E é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Deixem o like, partilhem, comentem aqui o que é que acharam aqui das viagens do nosso Nuno, dos episódios. Se já conhecem o Nuno, se não conhecem. E pronto, é isso. Obrigado, malta. Tchau, tchau. Obrigado.